Olá, meus nobres, resolvendo aqui a questão do capítulo de fontes de campo magnético, capítulo 14 da apostila de vocês, apostila 4. Na página 360 da Física B tem a questão de número 5 que diz o seguinte: um fio condutor mostrado na figura é retilíneo, longo e está sendo percorrido por uma corrente de intensidade 5 amperes. Qual é a direção e a intensidade do campo magnético no ponto P, que está a uma distância de 20 centímetros do fio? Admite-se, que o fio se encontra no vácuo e a constante da permeabilidade magnética vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Pessoal, para a gente entender para onde aponta, né, a direção do campo magnético no ponto P, devido à corrente I que circula esse fio, vamos lembrar aqui da regra da mão direita, né, que nos ajuda a visualizar o campo magnético. A gente faz a regra da mão direita tentando segurar um fio, né, com a mão direita, né, não vamos confundir. Onde o dedo polegar ele indica o sentido da corrente elétrica, tá bom? E os outros dedos que estão abraçando o fio, né, que estão envolvendo o fio, eles vão dizer para a gente, a ponta dos dedos vai dizer para a gente o sentido do campo magnético. Então, se a gente perceber, o campo magnético ele está saindo, né, do plano pela parte de cima do fio e entrando no plano pela parte do fio, a parte de baixo do fio. Mas o que é sair e entrar com essa representação de ponto e de X? Se a gente perceber aqui esse desenho, um vetor, né, ele aponta para um sentido. Ele tem a direção e aponta para um sentido. Se a gente estivesse olhando esse vetor de frente, a gente estaria vendo esse vetor como se fosse esse pontinho que estaria vindo no nosso sentido, ok? Então toda vez que a gente quer representar um vetor saindo do plano, a gente representa através de um ponto. Se a gente estivesse vendo o vetor se afastando da gente pela parte de trás do vetor, nós estaríamos vendo essa parte cruzada do vetor. Então toda vez que a gente quer representar um vetor entrando no plano, se afastando da gente, a gente representa por um X. Tudo bem? Então, olhando aqui para baixo mais uma vez, como as linhas de campo magnético estão sendo representadas pelos dedos que envolvem o fio, as pontas dos dedos eles estão saindo por cima, então eles estão saindo do plano, vindo em nossa direção e sentido, né? Então, é um pontinho em cima e eles vão estar entrando. Se eu continuasse a passar por esses dedos, pela parte de baixo do fio, eles estão entrando na parte de baixo. Então, estou vendo eles entrando no plano, representado pela letra X. Entendendo esta configuração, a gente já pode vir para a figura. E se você colocar o seu dedo polegar passando por este fio, você vai ver que os teus outros 4 dedos vão estar saindo do plano no ponto P. Então, eles estão saindo do plano no ponto P, então a indicação do campo magnético é dada por um ponto que sai do plano. Tá? Eles entram na parte de baixo e saem na parte de cima. Mas como a pergunta da questão é no ponto P, então a pergunta da questão é a direção. A direção é horizontal e o sentido saindo do plano. Direção horizontal e o sentido saindo do plano da folha. E qual é a intensidade desse campo magnético? A intensidade do campo magnético num condutor reto, retilíneo e longo, percorrido por uma corrente elétrica, é dado por μ,
que é a permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica que atravessa o fio, dividido por 2 vezes π vezes d, onde d é a distância do fio até o ponto P no caso. Essa aqui é a distância d. E ele está dizendo que essa distância vale 20 centímetros. A gente só tem que tomar cuidado, porque como a unidade da permeabilidade magnética, a distância que está aqui é em metros, a gente tem que deixar essa distância também em metros, tá bom? Então vai ficar assim essa equação. O campo magnético é 4π vezes 10 a menos 7, equivalente à permeabilidade, vezes 5, equivalente à corrente, sobre 2π da fórmula, e a distância do fio até o ponto P, que ele diz que são 20 centímetros, onde 20 centímetros equivale a 0,2 metros, que também equivale a 20 vezes 10 a menos 2 metros. Então, fazendo essa conta, nós teremos o resultado aqui de 4π, dividido por 2π vai dar 2, 5 dividido por 20 dá 4 embaixo, 10 a menos 7 com 10 a menos 2 dá 10 a menos 5. Então, não nos percamos. O campo magnético vai dar 2 vezes 10 a menos 5 sobre 4. 2 sobre 4 dá 1 meio. Então, esse campo magnético dá meio vezes 10 a menos 5. E a unidade para campo magnético é o Tesla.